Mas agora nós vamos ouvir a professora Débora Brum, que hoje tem uma live do Instituto Desenvolve Pecuária, uma live muito assertiva, né, professora? Porque a comunicação assertiva, a vez e a voz do agro é uma necessidade, claro que neste segmento agronegócio, mas também na vida em geral. Muito bom dia, muito obrigado por nos atender, professora. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 96, é um prazer, é uma alegria estar aqui conversando com vocês hoje. Pois bem, eu acabei de dizer aqui para os nossos ouvintes a pauta do próximo bloco, que é este aqui, estamos agora neste momento com a senhora, que esta comunicação assertiva precisamos entender que é a capacidade de expressar pensamentos, de expressar sentimentos, de expressar opiniões, não reter nada, mas também não atropelar ninguém, né? Não ser agressivo com ninguém. Então, com isso nós poderemos nos fazer mais ouvidos, e tudo aquilo que precisamos que seja dito e que seja argumentado vai ter um resultado melhor, né, professora? Exatamente. A capacidade, a comunicação assertiva, ela aumenta o nosso poder de influência, aumenta o nosso poder de persuasão. Com ela nós conseguimos resolver os conflitos que aparecem no dia a dia, nós fazemos negociações melhores, obtemos melhores resultados, vendemos melhor o nosso peixe, temos relacionamentos mais saudáveis. A questão é que é muito desafiador ter uma comunicação assertiva o tempo inteiro, todos os dias, Paulo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos envolvidos no calor da emoção. Sim. E aí algo te deixa irritado, incomodado, insatisfeito, e o que a gente faz? A gente vai com tudo. Fala de uma forma agressiva, ou usa palavras negativas, rudes, critica, julga, e aí o que acontece? Tu afasta o teu ouvinte. Ou então o nosso tom de voz demonstra uma agressão. Se a agressão não vem pelas palavras ou pelo tom de voz, ela pode vir pela linguagem corporal, que às vezes comunica até mais do que as próprias palavras. Então, precisamos evitar a comunicação agressiva. Só que é interessante, Paulo, porque do outro lado da agressividade existe algo que nos atrapalha muito, que é a passividade. Eu conheço muitas pessoas que têm muita capacidade, têm conhecimento técnico, mas elas não comunicam. São pessoas que têm medo de se expor, medo de defender a sua ideia, de mostrar o seu ponto de vista. Quando algo acontece que deixa essa pessoa incomodada, ela não diz, ela guarda para si. Ou ela num diálogo, fica esperando o ponto e só vem vírgula, né, ponto e vírgula, e ela não entra. Isso. Né? E ela não entra, não se posiciona. E eu vejo que no agro nós precisamos de formar mais influencers, porta-vozes que nos representem, porque essa passividade está nos custando muito caro. Sim. Né, Paulo? Então a comunicação assertiva é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E as mudanças na gestão do agro, elas estão permanentemente em processo de mudança e de ajuste, como a economia em geral. Se foi aquele tempo em que o produtor rural passava o mês inteiro lá no seu estabelecimento e vinha para a cidade ou para a cooperativa ou para algum outro centro, eventualmente em datas específicas, em momentos específicos. Hoje o produtor, ele está em Brasília ou ele está em Tóquio e ele está assistindo de lá tudo aquilo que está sendo feito lá no seu estabelecimento, seja ele produção de cereais, ou seja, a produção pecuária, e ele tem um domínio, né, com a tecnologia, e isso tornou mais universal a sua atividade. E por isso a necessidade de fazer umas correções e, quem sabe, né, professora, expurgar aqueles hábitos e informações que trazemos geneticamente de outros tempos para que nos tempos atuais sejam remodeladas e se tenha um sucesso melhor, como a senhora diz, e se tenha uma capacidade melhor de ser ouvido, né, e de influenciar com as opiniões. É verdade, o mundo está em constante mudança e nós precisamos nos adaptar a essas mudanças, né? Isso já tem acontecido.
Porque hoje, por exemplo, o uso do WhatsApp é uma realidade na maioria das propriedades, e aliás em todas as propriedades a gente tem canais de comunicação que antes nós não tínhamos e que facilita certamente a nossa vida. A questão é como nós usarmos todas essas possibilidades, esses canais de comunicação a nosso favor. Sim. Então, hoje em dia as pessoas estão ligadas o tempo inteiro na internet. Então, o que eu comunico na internet, eu estou me posicionando, eu estou vendendo a imagem, eu estou vendendo, eu estou passando uma imagem positiva, estou me posicionando na internet, porque de um lado temos uma enxurrada de fake news, de desinformação, que nós precisamos combater diariamente. E aí eu trago uma reflexão para quem está nos assistindo. Você consegue se posicionar, você consegue dizer aquilo que pensa e sente de uma forma segura, clara e assertiva? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a comunicação assertiva, a habilidade de falar bem, não é um dom, Paulo, é uma habilidade que nós precisamos desenvolver, tem técnicas para isso. E eu sou muito feliz hoje pelo convite lá do Desenvolve Pecuária, de poder ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades, a compartilhar algumas estratégias que vão trazer para as pessoas mais clareza e mais segurança na hora de comunicar o que tem que ser comunicado. E essa comunicação, ela precisa ser assertiva da porteira para dentro e da porteira para fora. E é disso que nós vamos falar hoje na live. Perfeito. A live acontecerá às 19 horas, que é o horário tradicional no dia de hoje. E no YouTube, né? Na plataforma do YouTube, que as pessoas que já assistiram às lives passadas é o mesmo endereço, e as que têm interesse de assisti-la é só entrar, não existe nenhuma dificuldade, né, para que pessoas acessem a esta página do Instituto Desenvolve Pecuária lá no YouTube. E a senhora como se sente falando para uma câmera, professora? Olha, durante muito tempo não foi confortável, mas eu sempre enfrentei. E confesso que até hoje, em alguns momentos, a vontade é de procrastinar, é de não gravar vídeos, mas eu sei da importância disso. Então, até eu compartilho com os meus alunos nos cursos que a gente grava uma vez, não fica bom, grava 2 vezes, não fica bom, vai gravar 5 vezes, 10 vezes se necessário. Sim. O importante é treinar, se preparar, pensar naquilo que vai dizer, organizar o seu raciocínio, colocar as ideias num papel. Isso ajuda bastante para que a pessoa não esqueça, não dê o branco, e falar. Enquanto a gente não estiver se expondo, a nossa comunicação não vai se desenvolver. Isso. E tem que praticar, e é uma dor. Né? Tem que praticar, tem que praticar. Verdade. É incrível que o medo de falar em público, por exemplo, é o maior medo da humanidade. Várias palestras já mostraram que as pessoas têm mais medo de falar em público, de se expor, do que o próprio medo da morte. E como combater isso? Se preparando, tendo domínio do assunto e praticando, se expondo, treinando, se capacitando. Bom, desejamos hoje que tudo aquilo que a senhora disser, né, e trouxer de informação nesta live seja amplamente absorvido pela classe, né, pelos ruralistas do Rio Grande do Sul, do Brasil, que estarão conectados nessa live. E particularmente aqui na região da fronteira oeste, onde temos milhares de pecuaristas, de produtores rurais, pessoas ligadas ao agronegócio, que não só estão ligados ao agro, aqueles que plantam ou que criam, mas sim os que trabalham, não é, no entorno do agronegócio, e que têm interesse exatamente nesse tema e nessa pauta. Professora, obrigado pela atenção, e eu que agradeço. E vamos ficar na torcida e assisti-la hoje à noite. Perfeito, muito obrigada aí pelo espaço e aguardo todos vocês hoje à noite. Um abraço. Um abraço, professora. Professora Débora Brum, mestre em comunicação humana e autora do livro Comunicação Assertiva, Aprenda a Arte de Falar e Influenciar. Live hoje
do Instituto Desenvolve Pecuária no YouTube e será retransmitida pelo Lance Rural. Então tem muitas pessoas que estão nos ouvindo e que têm uma facilidade de entrar no canal do Lance Rural, então assistam a professora por esse canal. Agora são 8h50. Vamos para o último break aqui do 96 Notícias e já voltamos com a pauta da Santa Casa. Fique aí.